Cast, o podcast da AD3 Comunicação Católica. No episódio de hoje, um bate-papo leve, super descontraído com a jornalista Célia Guerra. O tema do nosso episódio de hoje, comunicando a fé, o papel das publicações católicas. Nós vamos conversar com a Célia Guerra, jornalista com quase 30 anos de experiência, tendo passado por importantes veículos de comunicação na cidade de Londrina e também muitos anos de serviços dedicados à comunicação católica. Então, toda essa experiência que ela tem, ela vai poder compartilhar conosco e vamos fazer essa troca de conhecimento e de aprendizado. Célia, seja muito bem-vinda. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite de todos vocês e tomara que eu possa realmente contribuir para esse tema tão importante, que a gente vê que o comunicar ele é a principal ferramenta desde os primórdios da civilização, quando os homens ainda nem conheciam, não possuíam um alfabeto. E com isso a evolução vem ocorrendo e a partir do momento em que as ferramentas digitais entraram em cena, o aceleramento do modo de comunicação está sendo ainda maior e a gente não pode perder o bonde. Isso mesmo, já deu para perceber que o bate-papo de hoje será assim, de muito conhecimento, de muito aprendizado, principalmente você que trabalha com a comunicação na sua paróquia. Nós da AD3 Comunicação Católica temos esta missão de levar bons conteúdos até você. E antes de entrarmos diretamente aqui no nosso bate-papo, eu quero convidar você que ainda não segue a AD3 Comunicação Católica no Instagram, no Facebook, anote aí. Primeiro eu vou falar o site, tá? ad3comunicação.com.br. Instagram e Facebook, ad3.comunicação. E no YouTube, AD3 Comunicação. Lá no Spotify também você pode encontrar todos os episódios aqui do AD3 Cast, que é o podcast da AD3 Comunicação Católica. Célia, então, falamos aqui no início que você já tem praticamente 30 anos de experiência com jornalismo, com a comunicação. Eu gostaria que você começasse contando, então, um pouquinho dessa trajetória. Então, eu sou formada em comunicação pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina, e eu possuo as duas habilitações. Em 1990, eu me formei, 89, eu me formei em comunicação na habilitação de relações públicas. Aí, logo na sequência, eu me casei e eu não era daqui, tinha voltado para Ubiratã. Aí voltei para cá de novo, porque o noivo, o namorado era daqui. Aí quando eu me casei, a gente voltou para cá e fiquei um tempo sem trabalho. Aí nisso eu resolvi voltar para a faculdade e fazer outra habilitação em jornalismo. Logo que eu me formei, no tempo de estudante, eu morava em uma república e eu tinha uma vizinha, que ela era jornalista, e ela trabalhava na época na Emater. E daí a gente teve amizade. Logo depois que eu me formei em jornalismo, ela me chamou, ela estava reiniciando, remodelando a assessoria de comunicação da Arquidiocese. É a Cristina Cortes, uma jornalista fantástica. Ela não mora mais aqui em Londrina, ela está morando na Praia Brava, em Santa Catarina, mas é uma pessoa assim de um conhecimento e que sempre teve uma visão do quão importante a comunicação é em todos os setores, principalmente dentro da igreja, Na época, a comunicação era assessorada pelo Monsenhor Vitor Gropelli. E daí ela me chamou para trabalhar com ela como voluntária. Eu fiquei um ano ajudando, só que na época a gente tinha as assessoria de imprensa para quando a comunicação, os veículos de comunicação necessitavam de alguma conversa com o pessoal da igreja e a produção do Jornal da Comunidade, o JC. Aí, na sequência, ela saiu, ela passou num outro concurso na UEL e aí a vaga ficou e eu assumi. Na época, Dom Albano era o arcebispo de Londrina, aliás, o meu primeiro patrão, e acho que é o melhor patrão que qualquer pessoa poderia ter tido na face da terra. Saudoso Dom Albano, Saudoso. E, assim, uma pessoa que gostava muito dos jornalistas, Eu sempre me lembro que ele dizia assim, olha, se eu não fosse padre, eu seria padre de novo. Se eu tivesse que escolher, eu seria padre de novo. Mas eu tenho um respeito muito grande pelos jornalistas, é uma profissão que eu gosto muito, muito, muito. E dentro desse respeito pela profissão, pela comunicação, Dom Albano sempre foi uma pessoa que valorizou o trabalho da gente ali dentro. Então, eu acredito que eu cresci muito exatamente por ter um pastor, um chefe como Dom Albano.
E você está há 14 anos na Santana, Sim, na Paróquia Santana aqui em Londrina. sim. Na sequência, depois do tempo que o Monsenhor Vitor era o assessor, o Padre Manuel Joaquim estava em formação, e também uma especialização em comunicação em Roma. Ele voltou para Londrina. Eu não me lembro direito qual foi o motivo que daí o Monsenhor Vitor parou e o Padre Manuel assumiu. Então, o maior tempo do coordenador que eu trabalhei na diocese foi com o Padre Manuel Joaquim. Eu trabalhei 4 anos, aí eu fui para a Folha de Londrina, onde eu trabalhei por 19 anos. Nesse interim, quando o Padre Manuel assumiu a Capela Santana, a Paróquia Santana, que era na região onde eu morava, ele me chamou para começarmos a implantar a pastoral da comunicação dentro da paróquia. E a gente começou por meio do jornal, que é a revista Ecos de Santana. A vontade do Padre Manuel é que o trabalho da pastoral da comunicação fosse além da revista e tivesse uma condição de atuar em todas as pastorais, exatamente por essa questão de marcar presença, ajudar na formação da opinião pública, da formação também pastoral da comunidade. Só que, assim, a comunicação ela é tão importante, mas ela assusta, né? Então, a gente nunca conseguiu fazer com que a pastoral tivesse um número de integrantes que ajudasse a fazer todo esse tipo de trabalho. Mas o Ecos de Santana, na época, tinham 6 páginas, porque era uma página, eu nem sei explicar o formato, que ela era dobrada, né? Porque, teoricamente, toda publicação tem que ter múltiplo de 4, né? Mas ali ela tinha uma dobra e ela era 6 páginas, aí a gente foi para 8 páginas, depois para 12 e atualmente nas 16 páginas que a revista tem. Célia, trazendo então agora para a nossa realidade, falando o dia a dia de uma revista, nós estamos num mundo atualmente que ele é cada vez mais conectado, hiperconectado, na verdade. O Brasil, por exemplo, ele é o 3º no mundo quando o assunto é o consumo de redes sociais. E como fazer a comunicação acontecer através de revistas, jornais, editoriais? Se faz necessário cada vez mais fazer este link entre o digital, entre o impresso? Quais têm sido, assim, sido os principais desafios nesse sentido? Então, eu acho que é exatamente essa questão do digital, porque o digital ele colocou uma agilidade ainda mais rápida no processo de comunicação. Na época que eu fiz faculdade, a gente dizia que a forma mais rápida de comunicação era o rádio. Então, assim, todo mundo fazia rádio escuta, né, para você ouvir o que estava acontecendo, porque era onde a notícia chegava mais rápido. Hoje não. Hoje tinha o telefone, você ligava um para o outro. Aí veio o celular com uma função de facilitar a conversa, de você carregar seu telefone junto com você. Só que com ele foram aparecendo as outras coisas, a própria internet, as redes sociais e tudo mais. Então hoje assim é milésimo de segundo para a notícia chegar. Então assim a comunicação da igreja não pode ser diferente. Mas o problema está exatamente aí, né? Para você fazer isso, é preciso, como você falou, de ter não só de você estar antenado, mas de você ter pessoas atentas a isso e a produzir esse tipo de linguagem, que ela é um pouco diferente daquilo que você põe na revista, na forma de você se expressar, na forma de você colocar. Você foi falando aí da evolução da comunicação, inclusive eu lembrei do fax, que na nossa época, né, era um grande instrumento para que as pautas chegassem na redação, a gente esperava aquele apitozinho, né? Sim. E talvez essa geração agora, pessoal mais novo que está acompanhando o podcast, talvez nunca nem vai ouvir, né, falar que existia um fax. Você já ouviu falar de fax? Por sinal, nós fomos dessa época, né, Célia? Não, eu tô antes um pouquinho, né? Porque assim, o fax sim você conversava, mas que nem hoje quando a gente vai salvar os arquivos para revista, você digita no computador, até no celular mesmo, dependendo do tamanho do que você vai escrever, e você passa por um clique. Você passa para a pessoa que vai cuidar da diagramação e no mesmo clique ela devolve para você e faz as correções. Naquela época eu peguei o fim
mas assim, das laudas que a gente, às vezes, dependendo do assunto, você tinha que escrever, digitar, datilografar, porque era uma máquina de datilografia. Você datilografava, mandava essas laudas, tinha uma outra pessoa que datilografava na linguagem do offset, eu não lembro esses termos assim das máquinas, e para depois a notícia sair. Aí depois a gente começou a digitar no computador, salvar no disquete. Aí depois do disquete a gente foi, acho que para o CD, para o pendrive. E hoje você faz no seu computador, do seu computador segue para o computador do outro, por umas redes, por umas ondas que você não consegue nem imaginar como é que elas circulam por aí afora. Tudo muito rápido, tudo muito ágil, e você lembrou bem, né? Dá até saudade, assim, da época das máquinas de datilografia, outra coisa que a geração atual talvez não tenha mais acesso, né? Não tem. Célia, eu gostaria que você falasse também, porque tem muitas pessoas que nos acompanham, que trabalham na Pascom, gente que está começando com a comunicação a serviço da Igreja Católica. Como começa o processo de criação, de edição, né, da edição de uma revista? Quais etapas iniciais? Como a equipe se reúne ali para gerar as ideias? Como acontece todo esse processo? Então, tudo na vida é preciso ter um projeto, né? Então, acho que o primeiro caminho é você elaborar um projeto, né? Você chamar as pessoas para compor a sua pastoral da comunicação, pessoas que tenham algum tipo de afinidade com a comunicação. O ideal seria que todo mundo tivesse um jornalista para conduzir, mas, como não existe, eu até acho que a Arquidiocese tem uma equipe muito legal e que tem trabalhado bastante essa questão do aperfeiçoamento das pastorais de comunicação dentro das comunidades. Até, né, vamos fazer propaganda de vocês mesmos, né? Eu acabei de ganhar o meu volume, foi feita uma nova diretriz orientando isso, acho que inspirado no próprio Diretório de Comunicação da CNBB. Então, assim, são as instruções que a gente precisa ter. Montar essa equipe. E, assim, no caso do Ecos de Santana, a gente faz uma reunião de pauta sempre a partir da semana em que a revista sai. É uma revista de publicação mensal, né? Ela está saindo na terceira semana. O ideal seria que ela saísse na segunda semana. Não vou dizer a primeira semana, porque normalmente a primeira semana começa no dia 1º, então é mais complicado para isso. Mas que fosse a partir da segunda semana, ou a segunda semana. Mas ainda não está sendo possível, a gente está saindo na terceira semana. Então, a gente senta, conversa. Sempre você tem por meta a programação litúrgica daquele mês, né? E, a partir daí, você vai além. Porque não é porque a gente pensa numa revista paroquial, numa revista da igreja, que ela precisa ser essencialmente de temas ligados à igreja. Aliás, nesse caso, o Padre Manuel, ele tinha uma visão diferente. Ele pensava que o papel dos veículos de comunicação não era de ficar tratando somente tipo mês da Bíblia, mês do missionário. Ele achava que tinha que ir além. Tinha realmente um importante papel de formador de opinião. Então, por isso, você deveria buscar outros assuntos que eram pertinentes ao meio, ao convívio da comunidade, e qual seria o papel da igreja dentro disso, né? Mas mesmo tratando os temas litúrgicos, dá para você ir um pouco além, e é naquela questão de você contextualizar, de você trazer para o seu dia a dia o que está acontecendo hoje e de que forma esse tipo de ação pode contribuir. Então, a gente faz a nossa reunião de pauta, definimos os assuntos, né? Passamos para as pessoas que podem nos ajudar, para esses artigos, e damos o prazo, logicamente, o tamanho dessa notícia, porque, assim, é diferente, até acho que no digital, as pessoas escrevem um pouco mais. Só que hoje, todo mundo tem um pouquinho de preguiça de ler, né? Quando você vê um texto muito grande, as pessoas param logo. Então, assim, é preciso você também saber resumir e fazer com que, numa quantidade de caracteres, você consiga transmitir a informação, a notícia, e despertar para essa formação da opinião pública.
É bem interessante, né? Porque, como você falou, desses conteúdos que podem ser acrescentados, trazendo toda uma prestação de serviço para a comunidade, como informações relacionadas à saúde, até mesmo informações relacionadas à cultura, são informações que ajudam também a esclarecer dúvidas, né, daqueles que estão lendo, dos leitores, enfim, dessas publicações. Célia, e quais critérios são considerados para garantir que o conteúdo ele seja relevante, no caso, para o público-alvo das publicações das revistas, dos editoriais, dos jornais? Então, isso aí acho que é uma questão assim, entra muito mais pela questão do bom senso, né? Eu acho que todo assunto é um assunto que dá para você colocar e você colocar um contexto de religiosidade. Se você for ver, hoje em dia a questão política ela ficou muito polarizada e você falar em política acaba dando confusão. Mas até se você pega o Diretório de Comunicação da CNBB, ele te dá esse tipo de orientação. E o ato de política que as pessoas entendem, infelizmente, é só na questão do partido político, do partidarismo, e não é. A política, ela faz parte da própria relação de dia a dia. Você faz política com seu colega de trabalho, é uma ação política que você convive com seu vizinho, é um meio de você interagir, é um meio de você transformar, é um meio de você pensar. Então, é essa forma que as pessoas precisam primeiro entender. E quando a gente fala da agilidade do digital, a mesma forma como o digital contribui, ela também atrapalha, entendeu? A forma como as pessoas fazem isso, então acho que é isso que você precisa ter em mente. Acho que a questão do bom senso e de você avaliar quais são os pontos direitinho que você vai poder tratar, as pessoas às quais você vai ouvir, e sempre partir daquele ponto. Se a pessoa que te falou deixou alguma coisa em dúvida, você tem que achar alguém para que deixe aquela forma mais clara, para evitar contratempos, evitar debates desnecessários para aquela questão do assunto. No caso do Ecos de Santana hoje, a gente tem trabalhado bastante em cima dessa questão do tema litúrgico do mês, mas a gente tem tentado procurar alguma coisa diferente daquilo que o tema propõe, ir além por aquilo que o tema permite para a gente colocar, acrescentar. Então, sempre quando a gente procura os autores para os temas, a gente procura alguém que entenda do assunto, mas que tenha essa visão, né, de mundo, de cotidiano, daquilo que ela faz, para poder acrescentar. Célia, e a revista Ecos de Santana, ela tem tanto a versão impressa quanto a digital? Sim, nós temos os dois formatos. É possível você... o jornal, a revista é distribuída, né, nas missas. Até domingo passado, a edição do mês de setembro foi distribuída. E ela já está no site da paróquia, né? Essa daqui é uma edição, a edição de junho de 2023, né? E a de junho, de setembro foi distribuída nesse fim de semana, né? Provavelmente na semana que vem também vai ter um pouco de distribuição. E a partir do site, já no mesmo fim de semana, até a gente passa para a D3, já vem o PDF, a própria D3 cuida dessa questão de colocar no site e de deixá-la disponível. É feito também, isso também graças à D3, é feito um trabalho nas redes sociais, uma divulgação nas redes sociais da paróquia, Facebook e Instagram. Além disso, é passado para os coordenadores paroquiais uma divulgação por meio do WhatsApp, que tem o link para que as pessoas possam ler algumas matérias por esse link que é distribuído via WhatsApp. Ou seja, então quem quiser fazer ali a leitura através do digital, ok, mas tem muitas pessoas que gostam de folhear, de ler, de sentir o cheiro, né? Isso faz Sim. toda a diferença. Então, que legal que vocês estão também, não só no digital, mas também no impresso. E essa revista que é tão bem produzida, tão bem feita, eu mesma, né, já li várias vezes, é uma revista que tem um excelente conteúdo. Célia, inclusive, eu gostaria até que você citasse aqui o site da Paróquia Santana, aqui de Londrina, onde, inclusive, quem está nos acompanhando agora pode acompanhar todas as edições. Você que busca modelos,
modelo, você que está procurando se inspirar, você que está começando uma revista, eu confesso, olha, a Ecos de Santana é um modelo muito bacana. Então a Célia pode falar pra gente aqui o site. Sim, é www.paroquiasantanalondrina.org. Muito bem. Célia, falando um pouquinho da estrutura da equipe de vocês, porque a revista não é apenas escrever ali os textos, tem toda a parte visual também para ilustrar. Hoje vocês estão organizados em quantas pessoas contribuem para que a revista aconteça? Então, do ponto de vista do trabalho mesmo, sou eu como jornalista responsável, a Laura Torres, que ela está na coordenação da pastoral, da PASCOM, apesar que ela está saindo, vai ter uma troca nos próximos meses. E tem o Leonardo Melo, que é integrante, e que são as pessoas que trabalham mais diretamente. E a gente tem uma empresa que cuida da diagramação, do desenho da página da revista, que é a MAS Publicidade, que é o Anderson Mazeu. Então, eu e a Laura normalmente fazemos a pauta, né? Ela conversa com o padre sobre o que a gente vai fazer, a gente elabora a pauta, aí a gente distribui, ela está dividida nas páginas por alguns assuntos. Então, a gente tem a página 2, que é o editorial, né? Que o padre Marcelo fala, dá a opinião dele sobre os temas da revista ou algum outro assunto que ele acha pertinente para o momento. Aí, na página 3, a gente sempre escolhe um assunto do Papa Francisco, até chama Pegadas de Francisco, alguma coisa que o Papa Francisco falou naquele mês que foi importante. Isso a gente usa normalmente do Vatican News. É um assunto que é um detalhe que é importante. Toda vez que você vai utilizar um produto que não é seu, então ele tem que estar devidamente identificado, porque isso pode gerar processo lá na frente. Ou seja, sempre acreditar ali, colocar a Sim. fonte original. Sim. E outra coisa que você também precisa tomar muito cuidado é com a questão de fotos, principalmente em termos de temas, de textos escritos. Se você coloca, ainda é mais fácil. Agora, fotos, se você não tiver direitinho de quem você está pegando, se você não tiver autorização, há muito processo, inclusive, de pessoas em cima dizendo de uso ilegal da foto. Então, é preciso estar muito atento a tudo isso. Isso é muito importante. Aí, na página 4, a gente tem o Santana em Ação, que é para falar sobre os pastorais, de alguma atividade que as pastorais da Santana estão fazendo no momento. Aí, na página 5, já é um tema leve, que é sobre bem-estar. Então, assim, para você fugir um pouco da linguagem só de religião e igreja... Já dá uma quebra ali, né, digamos assim. Dá uma quebrada, Aí, de todo assunto que diga de bem-estar, isso pode... A gente já falou de decoração, a gente já falou de alimentação, de atividade física, de relacionamentos. Então, assim, é mais aberto. Na página 5 e 6, aí é dedicado para a pastoral da catequese. Então, a catequese usa as duas páginas, que é o que a gente chama de um falso espelho, para escrever algum assunto que a catequese acha pertinente para o momento. Aí, na página 6, na página 8 e 9, na verdade, é a página do espelho, que normalmente é a matéria de capa, que a gente determina como assunto principal da revista. Para a página 10, a gente mudou agora, né? Até que essa daqui está como os ritos que a gente tinha colocado antes, era assim, ela continua na revista, só mudou de página. A página 10 agora, como a Santana está no processo de elaboração do novo projeto para a construção do templo oficial, né? Porque a Paróquia Santana ela foi formada num modo diferente, então ela nunca teve uma igreja matriz ainda, né? Então, para a construção dessa matriz, então, o padre está pedindo para alguns paroquianos para darem a sua opinião sobre o que ele pensa da igreja. Então, está como a página sobre nossa igreja. Sim. Então, aí as pessoas falam do ponto de vista arquitetônico, a opinião delas, ou mesmo do ponto de vista de uma vivência de igreja mesmo. Então, na página 11, a gente coloca por dentro dos ritos. Essa edição que eu estou mostrando aqui para vocês, apesar da gente determinar mais ou menos os assuntos por página, às vezes, quando você vai falar de um outro assunto, ele inspira você
a escrever um pouco mais, então a gente muda às vezes um pouquinho a ordem. Isso não é, quando você cria as páginas, a intenção não é engessar o produto. Então é permitido que a gente dê essa variada. Mas assim, pela ordem que a gente propôs na página 11, seria por dentro dos ritos, que é escolher algum rito, alguma parte litúrgica mesmo na celebração, dentro da comunidade, etc., e você explicar o que isso acontece. Aí, na página 12, a gente tem uma página que é de curiosidades. Essa questão das curiosidades, até quem escreve é o Léo, que é da nossa Pascom, e aí ele busca assuntos, algumas curiosidades dentro da história da igreja, né? Que nem esse mês, que é o mês da Bíblia, ele está escrevendo, na edição deste mês, ele está falando sobre como a Bíblia foi criada, como ela foi formada, o que inspirou a Bíblia como ela é hoje, que é um livro que surgiu a partir da inscrição judaica. Então, ele dá essa explicação. Ele busca sempre a história da igreja mesmo para poder se inspirar. Na página 13 daí, a gente tem aberto a curiosidade, aliás, a variedades, que daí é qualquer assunto. Nós já falamos também sobre questão imobiliária, sobre investimento, o que você achar interessante para o momento, de repente alguma coisa te inspira, a gente coloca, é bem aberto mesmo. Na página 14 é a página social, né? Você precisa mostrar que a igreja tem vida também, o que é feito, as pessoas que são importantes e que aparecem, então é o nosso social. Aí na página 15 ficou a página de serviço, na verdade, que traz as informações sobre o balancete, os horários de celebração, o expediente, a foto do padre com uma mini história, né? Um resumo da vida dele, de quando começou, entrou para o seminário e etc. E na página 16 a gente tem também uma página dedicada à comunicação. Então sempre tem uma arte de alguma coisa que está acontecendo na igreja, de alguma promoção da igreja, ou mesmo campanhas internas ou de uma pastoral da promoção humana, alguma campanha nesse sentido. Então, como você vê, o Ecos de Santana, a gente procura fazer a revista bem diversificada em termos de assunto e o mais plural possível, dentro daquilo que seja do interesse da comunidade. Você viu, né? Eu falei para você que é uma revista muito bem feita, muito bem elaborada, editada, riquíssima. E a Célia foi comprovando, mostrando aqui cada folha, cada detalhe. Inclusive, até o Anderson, que está aqui por trás das câmeras e participando também aqui da entrevista conosco, ele me recordou, né? Fazer uma revista não é um processo muito barato, principalmente todos os gastos que vêm aí com a parte impressa. E eu quero aproveitar para lançar aqui uma pergunta para a Célia, porque o pessoal que está começando com revista pode pensar, né? Mas como nós vamos fazer para custear este material? Como funciona a captação de recursos? Como vocês trabalham, Célia? Pode até ser um exemplo assim que pode ajudar quem está nos acompanhando agora. Então, a paróquia conta com os anunciantes. Todo o gasto da revista, praticamente, é coberto pelos anunciantes, né? Vez ou outra escapa de um anunciante deixar e não dá tempo de você correr atrás de um outro anunciante, às vezes a paróquia tem que colocar. Mas a gente tenta fazer com que o anunciante, todos os anúncios, consigam cobrir o custo da revista. Lógico que existe bastante trabalho voluntário, principalmente na parte escrita. Mas, assim, a diagramação a gente paga e a impressão a gente paga também. E foto também, às vezes, dependendo do assunto, né? Você precisa também comprar uma foto ou outra. Existem sites que oferecem fotos gratuitas e existem sites também onde você precisa pagar. A gente conta muito com a D3, né? Por causa do site que a D3 paga. E a gente sempre liga e pede, libera pra gente, né? Uma foto. É uma parceria que funciona. Isso que ajuda você. Exatamente porque eu falei, tem que tomar muito cuidado com foto para depois não virar um processo. Sim. Que vai ser muito mais caro. Verdade. Célia, lá no comecinho nós falamos dos desafios aí do digital, porque hoje está tudo muito acelerado, tudo muito rápido, o pessoal quer ali as informações, tudo na velocidade do tempo ali, e você trouxe, até senti o cheirinho da revista aqui.
Mesmo nesse mundo, então, tecnológico, totalmente digitalizado, por que se faz importante também manter a versão do impresso? Então, é preciso lembrar uma coisa. Por mais que o celular seja uma ferramenta muito fácil, você procura, você vasculha, é bem assim, a um clique, né? A um clique você vasculha o mundo inteiro. Só que a gente tem que pensar que do ponto de vista de tempo para você ler, de você se informar, ninguém tem muita paciência para segurar o celular e fazer leituras muito grandes. De uma forma geral, as pessoas estão perdendo o hábito da leitura, infelizmente. Infelizmente. E tudo aquilo que é muito extenso, ela não lê. Outra coisa, o espaço da tela do celular, ele é muito pequeno, né? Então, teria que ser uma coisa muito mais curta. E o tempo de você pegar a revista, folhear e ler e se atentar, se você não teve tempo de terminar o artigo, de voltar, é muito mais fácil pelo papel. Eu acho que eu também faço, como o Anderson, eu faço parte dos amantes do papel. É muito melhor você folhear, você ver. E assim, dá tempo de você até ser mais crítica. Você lê, olha só isso daqui, olha. Aí você, de repente, capta o celular e se informa de algum dado que você viu aqui e que não colocou. Agora, o papel, como a gente sempre fala, desde a época do jornal, a gente tem mais tempo para produzir o texto. Na agilidade do digital, você coloca as informações mais rápidas. Agora, essa informação mais trabalhada, com mais tempo para se produzir, ninguém tira do papel. Aquilo que você coloca no papel, ela está realmente é uma informação mais aprofundada e com mais tempo para você checar todas as fontes. Então, não tem como você abandonar. Célia, e a gente já está finalizando aqui praticamente o nosso bate-papo, mas tem 3 perguntinhas que eu não quero deixar de fazer para você. Uma delas, que pode ser também curiosidade dos nossos espectadores aí acompanhando pelas redes sociais, sobre a questão da audiência da revista. Por exemplo, é feita alguma pesquisa entre os próprios paroquianos para saber o que eles estão achando, sugestões? Como funciona? Assim, para saber se está sendo bacana o resultado, o que pode melhorar, o que pode entrar, o que pode sair? Como vocês fazem essa análise? Então, essa questão da métrica a própria D3 é quem faz para a gente, mas eu acho que ela está muito em cima do acesso ao site, acesso da revista no site e ao site como um todo, exatamente porque, como eu tinha falado no início, a própria D3 também faz junto para a gente lança a revista, é colocada a revista naquela primeira semana, logo que ela é distribuída, quando ela sai no impresso na paróquia, e aí até a próxima edição sair, toda semana um assunto da revista é escolhido e é distribuído, é chamada a atenção para as redes sociais e é distribuído também nos grupos de WhatsApp. E aí a própria D3 faz a leitura para a gente de quantas pessoas passaram a ler aquilo. Aí a gente sabe mais ou menos pelo que se procurou, pela quantidade de pessoas que acessou. O que você falou a respeito de uma pesquisa com a comunidade, realmente ela seria muito importante você fazer isso, mas eu confesso que a gente ainda não fez. Até uma boa ideia para conversar com o padre Marcelo e propor que a gente faça uma nova consulta, né, para ver o que realmente o paroquiano da Santana gostaria de ver na revista Santana. E até para quem vai começar o trabalho, o que o paroquiano estaria esperando a partir dessa publicação, e também para as outras que estão, como a gente, de você estar tentando sempre estar consultando isso. Lógico que é um processo que inclui custo. Eu não sei hoje, na verdade, quanto que sairia isso, né? Mas é importante, é uma informação importante exatamente para que o veículo esteja sempre atualizado e atendendo à necessidade, o interesse do seu leitor principal, que é o paroquiano. Então, ficou aí mais uma dica, né? Célia, e a gente não pode deixar de falar, você já deu algumas pinceladas aqui, mas sobre a importância da ética neste processo de comunicação, né? Porque a gente sabe, a ética, ela desempenha um papel fundamental, principalmente na comunicação católica. Como garantir, então, que as mensagens transmitidas, elas sejam autênticas à fé católica e respeitosas também com as pessoas, independente das suas crenças? Pois é, hoje em dia isso está muito complicado, né? Acho que depois que criou o termo politicamente correto, nossa, restringiu demais tudo que a gente pode falar, a forma como a gente pode fazer, né?
e a questão da diversidade, a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Então, eu acho assim, que você está sempre bem informado sobre o que a igreja da gente, das ferramentas, os documentos que a igreja oferece para a gente, até esse documento 99 da CNBB, né, que é que dá as dicas de comunicação, e ele orienta. Mas acho que o que é principal nisso tudo se chama bom senso. A gente já voltou a falar. E tem um outro termo também que é muito importante, que é o que se chama empatia. O que é isso? É de você se colocar no lugar do outro. Então, quando você recebe uma informação, você lê aquilo, você já sabe, você viveu na sua igreja, você sabe aquilo que é certo, que é correto. Antes de você espalhar essa publicação, pensa, dá 3 segundos, você conta até 3 ou conta até 10 e primeiro, você acha que isso realmente tem fundamento? Se não tem fundamento, eu falo que a mesma agilidade que a gente tem para enviar uma mensagem é o tempo que você gasta para consultar a veracidade dessa informação. Então, procura primeiro se aquilo é verdade. Se aquilo não é verdade, deleta. Avisa a pessoa para quem te mandou que ela está divulgando uma notícia que não é real, que não é verdadeira. E manda só aquilo que você acha que realmente vale a pena e que você teve tempo para consultar e ver. Não demora, gente. A questão é milésimos de segundos também para você fazer essa consulta e ver. E existem muitos sites que fazem essa verificação daquilo que é fato e do que é fake. Hoje em dia o fake imperou, porque a partir do celular todo mundo virou divulgador de conteúdo. Então isso a gente precisa tomar cuidado e muito cuidado. A informação é uma coisa muito séria e a forma como você transmite pode transformar a vida das pessoas para o bem e para o mal. Olha, isso é extremamente importante. Um comunicador precisa estar extremamente atento, fazer ali todo o processo de checagem. A Célia já disse tudo aqui. Bom, agora sim nós chegamos ao finalzinho do nosso podcast e eu quero pedir, até se você puder pegar uma caneta aí, porque este momento, finalizando com a conclusão da Célia, ela que tem praticamente 30 anos de experiência como jornalista, trabalhando também com a comunicação católica. Célia, quais conselhos, digamos assim, ou dicas talvez, né, se você preferir, que você poderia compartilhar então para quem está começando, para quem tem interesse ao assistir esse podcast? Não me identifiquei, eu quero começar a trabalhar com comunicação católica, de repente começar uma revista na minha comunidade. Quais são os seus conselhos? Então, eu acho que sempre você tem que partir de levantar o interesse do seu público. Conversa com seu pároco, monta a sua comunidade, a sua equipe e trabalha junto. Eu vou falar uma coisa que a gente também ainda não consegue, exatamente porque as pessoas elas acham a comunicação importante, mas elas também têm medo. Eu até acho que o ideal seria que todas as pastorais da sua paróquia estivessem bem comprometidas com a comunicação como um todo, não como um bicho que assusta, mas uma ferramenta que pode ajudar no processo de evangelização, de divulgação, de conquista de parcerias, etc. Então, assim, quando tem os assuntos da comunidade, sentar, conversar com a pessoa que é encarregada dessa divulgação, o que pode ser feito, como a gente vai fazer e trabalhar, e todo mundo ter o compromisso de estar ajudando você a escrever, a mandar, e o pároco também, principalmente, para que ele te dê abertura para isso e participe também do processo, né? Porque ele é o chefe maior da comunidade. Mas não tem segredo. A gente não precisa ter medo da comunicação. A gente tem que entender a comunicação como uma ferramenta importante e que tem muito mais a contribuir. Tem muito a contribuir. Só que, assim, é preciso ter cuidado sempre de checar as informações e de você estar sempre muito atento àquilo que você está colocando. Não tem segredo. Um bate-papo leve, descontraído, sensacional, com muito aprendizado, falando sobre a fé, falando sobre a importância, o papel das publicações católicas. No episódio de hoje, nós tivemos a alegria de receber Célia Guerra, jornalista com quase 30 anos de experiência, uma bagagem muito grande. Ela veio aqui para dividir conosco, então,
os frutos do seu trabalho e como nós podemos aprender. Célia, eu quero te agradecer, viu, por ter vindo conversar aqui conosco neste episódio do AD3Cast, que é o podcast da AD3 Comunicação Católica. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço o convite, a oportunidade. Espero ter atendido a proposta do bate-papo de hoje. E eu também me coloco à disposição. Quando vocês precisarem, na medida do possível, é só dar um clique, a gente vem, conversa e tudo numa boa. Mas vale aquilo que eu estou falando. Toda comunicação, ela precisa que a gente tenha muito cuidado, que a gente pratique o bom senso e que a gente pratique a empatia. Então, fica aqui a dica para você acessar o site da AD3 Comunicação Católica, ad3comunicação.com.br. Você pode também nos acompanhar no Instagram, também no Facebook, no YouTube e conferir todos os outros episódios do AD3Cast lá no Spotify. Eu convido você. Muito obrigada por ter acompanhado conosco este episódio que trouxe para a gente muito aprendizado, muito conhecimento. Até o próximo episódio.